Então eu vou começar a ler o versículo 37 do capítulo 12 de João. Diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, Cegou seus olhos e endureceu seu coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração, e se convertam, e eu os curo. Isaías disse isso porque com a glória de Jesus se falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não apenas crê em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem me rejeitar e não receber minhas palavras, já tem quem existe. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou sei o que falar. Sei que seu manifesto é a vida eterna. Mandamentos é a vida eterna. Portanto, eu digo exatamente o que o Pai me enviou. Amém. Bem, amados, para tentar fazer um resumo um pouquinho, já que a gente está já na quarta parte, né, de uma sequência de um capítulo, né. Nós falamos sobre o fato de Jesus ter sido ungido em Betânia. Depois nós caminhamos numa segunda-feira na entrada triunfal de Jesus, né? O fato de quando ele entrou em Jerusalém, um pouco antes da sua morte, né? E foi adorado como rei. Depois nós caminhamos na morte, foi a última segunda-feira, tentamos refletir todo mundo junto, né? O significado da morte de Jesus, o que significou de fato a morte de Jesus. Tentamos pensar, refletir juntos como isso nos impacta, né? Assim, na nossa vida, na nossa tomada de decisão, né? Eu lembro que, para tentar fazer um breve cenário antes da gente entrar no 37, né? Às vezes é fácil da gente compreender um pouco uma situação que a gente vê numa vida real, né? Por exemplo, se ou a gente constrói, se minha filha tivesse para ser atropelada, eu acredito dessa forma, possivelmente até por instinto eu poderia pular para empurrar ela, né? Ela que não fosse atropelada, já que ela tem apenas 7 aninhos, e morreria no lugar dela, certo? Só que o fato de eu morrer no lugar dela apenas daria a ela mais tempo de vida, mas não mudaria a vida dela, né? Então, quando nós refletimos sobre a morte de Jesus, a gente conseguiu entender que a morte daquele Deus que se fez homem, e homem justo e santo, né? A morte dele mudou a nossa vida, né? Então, ele morreu de fato no nosso lugar. Ao mesmo tempo que a Escritura diz que Pedro, né, pelo menos pregando ali em Atos, falando com aqueles irmãos que Jesus, o Nazareno, havia sido morto por causa do pecado deles, né? Ao mesmo tempo a Escritura fala que ele foi até aquela cruz também por causa dos nossos pecados.
né? Então, assim, ele não foi assassinado, foi uma obra voluntária. Eu lembro que na última segunda nós lemos aquele versículo, próprio Senhor Jesus entrando em Jerusalém: que direi eu se para esse momento eu vim? A convicção clara de um propósito eterno do Pai que estava sendo revelado na pessoa de Jesus Cristo. Aquela morte, na verdade, seria uma explosão de vida, né? Iria mudar daquele dia em diante o mundo inteiro, dividiu o mundo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Houve uma cisão, né? Não só como a gente já compartilhou nas questões naturais da natureza, né? Muitos historiadores reconhecem isso, né? Mas na vida de todos aqueles que creram na pessoa dele e na obra que ele fez. Né? Então nós começamos no 37 com um grupo aqui, né, de pessoas, dois grupos, vamos colocar dessa forma, né? Um grupo que no versículo 37, mesmo depois de todos os sinais miraculosos, mesmo depois de Lázaro, né, ser ressurreto após 4 dias de morto, né, rompendo todas as tradições judaicas, ou todos pelo menos os procedimentos hindus, né, de adormecer e de se colocar como morto durante 3 dias, ou seja, de fato constatar mesmo a morte no 4º dia, né, diante desse milagre, digamos assim, desse feito tão glorioso, diz que alguns não creram nele. Isso é uma questão muito interessante, porque alguns olharam, viram, ouviram, creram. Existiam pessoas que estavam ali do lado, que viram, ouviram e que não creram, que de alguma forma resistiu. Nesse caso, João traz em pauta uma profecia, né, que havia sido dada pelo profeta Isaías, muitos anos antes do nascimento de Cristo, exatamente falando sobre esse coração endurecido dos israelitas, né? O coração deles se endureceu naquele momento. No próprio capítulo 1, né, ele relata isso. Ele veio para que era os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto o recebeu, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Então, assim, eu olhando esses 3 versículos, assim, né, e pensando junto com os irmãos, eu creio que uma das coisas que talvez sejam piores para a gente, pelo menos falando do Rafael, piores para a gente como humanidade, é o coração endurecido e cego. Né? Nós podemos ter uma visão que obviamente nos ajuda a caminhar, a tomar decisões, a levantar um pé para não tropeçar. A gente consegue ver as dificuldades de uma pessoa que tem uma deficiência visual. Eu tinha um primo, mesmo depois de muitos anos, né? Eu ficava pensando para fazer todas as coisas ali. Eu era pequeno e via aquela situação, todas aquelas limitações. Você imagina a gente quando está com o nosso coração endurecido ou cego, ou seja, endurecido porque a gente foi tão ferido que não quer ser mais tocado, então a gente está fechado. Simplesmente não quer que ninguém toque. É um processo de ostracismo. Você se fecha e você prefere não viver nada do que viver qualquer coisa e se ferir. Essa é a verdade. Né? Se torna introspectivo, você faz a sua própria análise na sua cabeça de todos os passos e de todas as suas ações, né? Mas incrivelmente, quando a gente se fecha também, quando o nosso coração se endurece, a gente também não consegue enxergar. Então, é uma condição que muitas vezes nos leva a sofrer muito, né? Davi, num salmo, quando ele estava muito irado com seus inimigos, ele diz assim: Senhor, amaldiçoa-os com cegueira de coração. Davi sabia bem o que era isso. Sabia o que uma pessoa com um coração endurecido ou cego era, que tipo de caminho essa pessoa ia trilhar e onde essa pessoa ia parar e os sofrimentos que ela ia colher ou obter por esses caminhos que ela escolheu, né?
aqui a gente vale essa pausa, por um lado, para a gente também refletir se é terrível um coração endurecido e cego, né? Como é bom um coração quebrantado e contrito. A Escritura nos diz que esse mesmo Deus, né? Esse mesmo profeta Isaías, né? Esse mesmo Deus que habita num alto e sublime trono, que nós não temos a consciência, a capacidade intelectual de entender isso, mas ele diz que também habita no coração contrito e quebrantado, né? E a gente sabe que essa presença de Deus morando num coração contrito e quebrantado traz àquele indivíduo uma das coisas que a humanidade corre atrás durante toda a sua existência, que é de paz. Tudo que a gente faz, consciente ou inconsciente, é para a paz. Se a gente acumula, se a gente junta, é para quê? A gente não se sentir inseguro e ter o quê? É paz. Quando a gente tenta planejar, controlar a nossa vida, botar toda ela na nossa cabeça, num fluxograma certinho, para que a gente tente mitigar todas as situações que poderiam vir interferir em tudo aquilo que a gente planejou, montou, nos nossos ideais, nos nossos sonhos, né, para que aquilo seja inviolável quando a gente monta isso, quando a gente cria essa expectativa. Por quê? Porque a gente está em busca de paz. A gente está em busca dessa paz, né? Só que Jesus, ele também trouxe uma compreensão por causa da nossa dificuldade, da minha dificuldade. Ele disse assim para os seus discípulos: eu vou dar uma paz para vocês que o mundo não pode dar e ele não conhece. Porque a paz do mundo, ela se resume à ausência de guerra, de conflito ou de adversidades. E essa é a paz do mundo. Quando você fala assim, estamos em paz, significa que não há problema, não há guerra ou não há conflito. Jesus falou de uma outra paz. E nós cantamos aqui hoje, né, que inclusive um dos atributos dele, dos títulos dele, é Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Ele nos dá uma paz que guarda a nossa mente e o nosso coração. Que mesmo a gente vivendo situações de adversidade, de angústia, de dualidade interior, de não saber até o melhor passo, o próximo passo a dar no dia seguinte, é possível estar em todas essas situações e interiormente estar em paz. Agora eu pergunto, como um jovem, aí fazendo assim, né, tentando trazer uma coisa bem prática, quando um jovem às vezes escuta num grupo alguma coisa, cara, toma isso aqui que vai ser legal, né? Ou ele, hoje eu não sei porque a gente vai ficando velho, não vai sabendo mais. Tá achando eu falar êxtase, o pessoal fala, já sabe a minha idade, né? De 40 anos, né? Na nossa época era mais fumar uma maconha, um baseado, porque era também uma sensação de você estar o quê? Doidão, né? Doidão. Eu estou em paz. No fundo, essa sensação, eu estava correndo atrás de quê? De que nada me aborrecesse. Nada vai me aborrecer. Paz e amor, tranquilo. Só que, toda vez, e na verdade, até uma pessoa que tem algum problema com dependência química, na verdade, ela é uma pessoa tão sedenta quanto eu, quanto cada um de nós. Ela está apenas bebendo a água errada. A sede que ela tem, eu tenho, cada um de nós tem. Apenas ela está bebendo do poço errado. Ela ainda não teve discernimento e a percepção de que há uma água que ela pode beber, que vai trazer essa paz que ela tanto quer sem consequência. Que a gente sabe, no caso, hoje ainda pior ainda, eu vim para cá, eu passo pela Mangueira, poxa, eu passo por um reduto de pessoas de crack, é deprimente. As pessoas são quase um zumbi. Né? Ficam ali correndo, tem que tomar cuidado sempre que passa para não atropelar alguém. Né? Toda busca, seja no álcool, seja não só no álcool bebida, mas no workaholic, a tentativa de ter uma carreira, trabalhar, montar, estruturar a vida toda num sonho, né? Qualquer situação que o homem busque colocar todas as suas energias, no fundo, esse homem está em busca de paz. Né? E Jesus disse uma coisa muito bonita no Evangelho de Lucas,
os seus discípulos quando ele disse o seguinte: o meu reino não é bebida e comida. O que a gente estava falando? Não come isso, come aquilo, não bebe isso, usa roupa daquilo, toda aquela questão cultural ou muito mais litúrgica, de costume daquela época. A gente fala assim: o meu reino não é comida e bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora me explica, se o reino de Deus é isso, e ele não usou essas palavras por acaso, você só consegue ter paz, meu irmão, quando tem justiça. E você só consegue ter alegria, tio, quando há paz. Porque qualquer alegria sem paz, ela é fútil, ela é passageira e ela está enquadrada em um momento. Uma celebração de alguma coisa que a gente até comemorou, fez daqui, não é muito bom. Você vê a pessoa alegre no dia seguinte, a pessoa está deprimida, não consegue nem levantar para ir trabalhar, ou uma situação difícil que eu possa estar vivendo. Então, assim, muitas vezes a pessoa está buscando pela ordem inversa. Ela está buscando a alegria, quando na verdade o caminho dela começa pela justiça. E como ela vai começar pela justiça? Exatamente pelas palavras que nós vemos aqui nessa noite. Nós, eu, Rafael, nós, cada um aqui dessa noite, nós, com certeza, nós somos pessoas educadas, somos pessoas legais, né? Nós somos pessoas assim boas, estamos até aqui, né, ouvindo e tal, somos pessoas boas. Mas será que nós somos pessoas boas no padrão de Deus? Isso é uma outra pergunta. Eu, por exemplo, Rafael, vou ser muito sincero. Se eu no trabalho em alguma pressão precisei mentir, eu tendo a minimizar essa mentira. Rapaz, mas se eu ajudei alguém com alguma cesta básica, um trabalho que estava precisando e tal, eu tenho a tendência a valorizar aquele bem que eu fiz. Eu sou assim. Dentro da minha consciência, ainda que inconsciente, eu tento a proteger ou esconder ou minimizar aquelas coisas que não são corretas e tendo a valorizar as coisas boas que eu fiz. Essa justiça não é a justiça de Deus. A nossa justiça, diz a Escritura, é como um trapo de imundícia. Por isso que quando a gente se apresenta diante de Deus, a primeira consciência que vem em nós, não produzida por um homem, por um pastor, por uma religião, consciência que vem produzida pelo Espírito de Deus, que fala ao nosso coração, é mostrar a nossa real condição. A minha condição é de transgressor. Eu não sou bom no padrão de Deus. Eu não sou justo no padrão de Deus. Eu posso ser justo aos meus olhos. Posso, irmão, eu sou um cara trabalhador, né? Acordo cedo, vou lá, corro atrás. Eu posso ser justo aos meus olhos. Mas eu não sou justo no padrão de Deus. E a Escritura vai mais longe, quando Paulo está escrevendo para os irmãos que viviam em Roma, e diz que todos os homens foram destituídos da glória de Deus. E ele buscou e não achou nenhum justo sequer, Rafinha. Por isso ele, Deus, se fez homem e veio como homem a fim de ser o justo e o justificador, diz o livro de Hebreus. Por isso, de fato, ele é bom no padrão de Deus. Jesus Cristo é bom no padrão de Deus e ele é justo no padrão de Deus o Pai. Por isso que quando ele entrega a vida dele, a morte dele, tem um significado maior que o da minha morte por salvar alguém. A morte dele tem um significado para todos os homens e para o universo, que vai além da nossa compreensão natural. E aí, nesse momento, vem essa consciência, aquela do ladrão, que nós conhecemos desde pequenos, já ouvimos em uma cantata, no Natal, num shopping, quando se apresentou. Em algum momento nós ouvimos isso. Ouvimos num filme, Jesus sendo crucificado, ali apenas um artista, né? Remontando um momento histórico, 2 ladrões à sua direita e à esquerda, e aquele ladrão, que era arrogante, altivo, que eu também tenho, Rafael, dessa arrogância, dessa altivez, virou para ele e falou assim: tá Jesus mesmo, cara? Se tu é o Cristo mesmo, desce daí, meu irmão, e livra a gente dessa situação.
Olha que coisa interessante. Ele se colocou como igual. Ele se colocou como igual. Ele não viu com quem ele estava falando. Agora, o ladrão do outro lado disse assim: puxa, você não teme a Deus nem na hora da morte, cara. Porque nós estamos aqui, olha o que o ladrão falou, porque nós merecemos. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Nós chegamos aqui pelas nossas escolhas e pelas nossas atitudes. Mas esse homem, ele é justo, ele é santo. Ele não merece. Ele virou para Jesus Cristo e falou assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Percebe que não é Jesus quem determina quem vai ou quem não vai, mas simplesmente ele responde aquilo que o coração de cada um de nós fala a ele. Se eu quiser contender com ele, se eu quiser gritar com ele, se eu quiser berrar com ele, é um direito que eu tenho. Se eu quiser me humilhar e reconhecer quem ele é e quem eu sou, também é um outro caminho. É muito comum, eu tiro por mim também, Mateus já me conhece desde pequeno, né? É muito comum, isso é pertinente à nossa natureza humana, a gente se colocar como vítima. Irmãos, se a gente pensar na nossa vida, assim, momentos que a gente viveu, pessoas que a gente conhece, tal, nossos familiares e a gente mesmo, quem nunca se colocou como vítima? Se você conversar comigo, meu irmão, eu vou te falar que o problema no meu trabalho não sou eu. O problema na minha família não sou eu. O problema no meu casamento, irmão, não sou eu. O problema entre eu e meu pai não é meu. Você não sabe, irmão, você não ouviu ainda. Sabe o que acontece? O meu pai, o meu vizinho, o meu filho, o meu colega de trabalho, e nós sempre nos colocamos numa posição de vítima. Isso é uma coisa perigosíssima, porque por trás disso há um espírito de engano. Quando a gente aceita essa condição e a gente vê dessa forma, é impressionante, a gente caminha para a angústia e para a morte. Mas o Espírito de Deus, o bendito Espírito de Deus, e o Evangelho das Boas Novas, vem e fala aos nossos corações que nós não somos vítimas, nós somos réus. Diante do trono branco de Deus, eu, Rafael, não vou poder falar de ninguém. Ele vai abrir o seu livro, onde está escrito a minha vida e as minhas ações. O que eu vou dizer eu? Deus, mas você não sabe que o meu pai, a minha mãe, a minha mulher, o meu colega, e a gente vai tentar colocar para ele alguma condição dessa? Não teremos espaço para isso. O Evangelho, de forma antecipada, tia, vem falando que nós somos réus, porque não somos bons no padrão de Deus e não somos justos no padrão de Deus. Nós somos condenados ao inferno e ao lago de fogo. Essa é a nossa real condição. Aqui nós temos que parar para fazer uma meditação. Rafael, que isso? Mas isso aí é terrível. Calma, irmãos. O que é o amor, André? É alguma coisa que tende a botar panos quentes em alguém? Não, isso aí não é assim. Não, calma, não, a gente vai resolver. Ou o amor, ele traz a real condição daquela pessoa, para que ela possa receber o tratamento adequado à condição dela. O que é o amor? É a gente falar a verdade em amor, Rodrigão, uns aos outros. É você me falar, como meu irmão em Cristo, a condição minha, e me lembrar ela todos os dias, para que eu possa estar com o coração quebrantado e buscando a Deus. Ou quando eu reclamar com você, você falar assim: não, Rafa, é isso mesmo, pessoal, pô, é terrível e tal, e dar um tapa nas minhas costas e me ajudar a fugir da cruz. Qual é o conceito de amor que permeia no nosso coração? O conceito de um filme, de um livro? Um conceito hollywoodiano ou um conceito real do amor ágape de Deus, que vem para revelar nossa condição, e em cima da nossa condição propõe uma solução eficaz. Olha que coisa linda. Quando eu tenho a
consciência que não sou bom ao padrão de Deus, não sou justo, por mais que eu tente me achar, fala assim, então essa condenação sobre a minha vida é real. E se eu estou condenado, irmão, eu preciso o quê? Preciso que alguém me defenda. Eu preciso de um advogado. Eu preciso ser salvo. E aí vem a boa nova do Evangelho da Paz. Que não é dar um tapinha nas minhas costas. Não é me dizer que eu vou ter vitória. Não é me dizer que a minha vida vai melhorar. Não é dizer que os meus problemas vão ser resolvidos. É dizer, olha, a solução que eu propus, ela é completa para a sua vida. Se você crê, olha só, a gente está repetindo apenas o que foi lido. Se você crê nas minhas palavras, disse Jesus, você vai crer naquele que me enviou. As palavras são de Deus Pai. Que a solução que Ele está trazendo para conciliar justiça e misericórdia estão em Cristo Jesus. Por isso, é uma coisa que nós dependemos muito de Deus, porque ou nós vamos viver um evangelho muito tirano, muito, como às vezes a gente conhece, gerado pelo medo, ou nós vamos viver um evangelho de, nada a ver. Que isso, é bobeira, todo mundo faz. Porque o homem está sempre assim, ele está sempre andando em extremos. Mas se a gente olhar a palavra, a gente vai conseguir entender que aquele ato que ele sofreu, Isaías disse isso também, que nós fomos sarados, irmãos, pelo quê? Pelas suas pisaduras, não foi? Pelas suas chagas. Então, olha que coisa interessante. Então, na verdade, o Pai foi justo, porque ele trouxe a condenação que precisava trazer. Só que ele foi misericordioso, porque ele trouxe em quem poderia suportar. Olha que sabedoria. E olha por trás desse ato, que amor para com a nossa vida. Porque ele sabe que nós estamos sedentos. Ele sabe que a nossa alma está em busca de alegria, de felicidade. Então você ouve todo mundo falando isso dia e noite. O que vale é ser feliz, você tem que ser feliz. Cada um toma uma atitude para ser feliz. Só que nós começamos não pela alegria, começamos pela justiça. E Paulo fala aos irmãos que se reúnem em Corinto que Cristo é a nossa justiça. Então nós começamos no Evangelho do Reino de Deus entendendo que a nossa justiça é Cristo. Irmão, meu problema não é minha mulher, meu problema não é meu filho, meu problema não é meu pai, meu problema não é meu vizinho, não é minha chefe, não é meu colega de trabalho. O meu problema é fruto de um relacionamento meu com Deus que está rompido. Ponto. Olha, me coloquei agora na posição de réu. Vou contar agora com a misericórdia e com a graça de Deus. Eu não vou cantar mais que ele vai fazer isso, que ele vai... olha só, eu não vou cantar mais nenhuma espécie de vitória pessoal. Eu não vou cantar nada que está relativo ao meu sonho pessoal, ao que eu gostaria. A única coisa que vai sobrar na minha boca para cantar é aquilo que está registrado no livro de Salmos e em muitas outras partes da Escritura Sagrada. A tua misericórdia não tem fim e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Nós vamos cantar as misericórdias de Deus, não os nossos sucessos, não o que Deus vai fazer para o nosso sonho. Não, vamos cantar isso. Que isso não tem espaço no plano divino. O plano divino veio, como foi cantado aqui também nessa noite, para exaltar e colocar o nome de Jesus Cristo acima de todo nome. Ele é o cara, ele é o cabeça, ele é rei de reis e senhor de senhores, autor e consumador da nossa fé. Ele era, é e será eternamente. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Ele, como o André leu, ele é a luz do mundo, que vindo até nós, ilumina o interior de todos os homens. A ele é glória, centralização e o louvor. Então eu vou cantar da sua misericórdia, da sua graça, da sua salvação. Dessa forma, irmãos, crendo nele como ele é e aquilo que ele fez, subimos o primeiro degrau na escada, ou descemos melhor, o primeiro degrau da escada, que é a justiça.
Agora, por causa dessa justiça e dessa justificação, Paulo fala com os irmãos em Roma que por causa disso temos paz em Deus e paz com Deus. É uma paz que independe das coisas em casa não irem muito bem. Porque isso faz parte da vida. Irmão, vai chegar uma hora, eu vou brigar com a minha mulher, você vai brigar com a sua mulher, você vai brigar com seu pai, com a sua mãe, você vai ter atritos. 80% dos nossos problemas hoje são problemas relacionais. Estou ligado a dificuldades de relação. Isso vai acontecer. Agora, se eu montar a minha vida em cima dessa ideia, eu estou construindo algo sobre a areia. E vindo a tempestade, desmonta aquele prédio. Um momento de felicidade, um momento onde se projeta a continuidade, mas logo se finda. Agora, se estamos montando a nossa casa, se estamos de fato juntos nessa noite, refletindo em conjunto, de que realmente o Senhor, como o Rodrigão orou no final, nós o amamos e Ele é tudo para nós, e Ele é a nossa justiça. Irmãos, então por causa dessa fé, por meio da graça, recebemos paz. Uma paz que o mundo não dá. Agora, com essa paz, tia, com essa paz é possível ter uma alegria real. Por isso Jesus falou para os discípulos, agora vocês vão se entristecer um pouquinho. Mas daqui a pouco, vocês vão ter uma alegria que o mundo não vai poder tirar de vocês. E muitas vezes, irmãos, é essa alegria que está distorcida dentro do cristianismo. Esta alegria que é colocada às vezes de uma forma equivocada. Essa alegria hoje às vezes ela está associada ao ter, ao conseguir, ao obter. Quando na verdade a Escritura Sagrada não respalda esse tipo de compreensão. A alegria não está aí, senão no fato de ter paz com Deus e em Deus, por Ele ter se tornado a nossa justiça e o nosso justificador. Porque por não sermos bons ao padrão de Deus, Ele tinha, como Paulo fala, uma lista de dívida a nosso respeito. E Ele, entregando a vida naquela cruz, Ele rasgou essa dívida. Ele falou, é como Deus chegasse para minha irmã e falasse assim, você não me deve nada. Eu paguei tudo para você. E ainda que você ainda vai ter de dívida, até o último dia de respirar nessa terra, está tudo coberto. Olha, irmãos, como esse sangue, como essa obra, como a pessoa de Jesus Cristo deveria ter um valor ímpar na nossa vida. Né? Como Rodrigo orou, como isso deve nos levar a amá-lo, a termos uma intimidade com Ele, ao mesmo tempo um respeito, mas ao mesmo tempo uma liberdade. É algo equilibrado. Não é aquela falta de... Nós não estamos falando do legalismo, do formalismo, mas não é uma falta de respeito. Você sabe quando você vê uma criança falando com o pai, não é fácil você discernir se está faltando respeito com o pai àquela criança, ou você vê um relacionamento entre eles onde há uma liberdade. É fácil a gente discernir, então a gente não está querendo aqui colocar regras, hipótese alguma. A gente está falando do coração nosso. Né? Nós temos honrar o Senhor pelo que Ele é. Reverência, André, boa palavra. Reverenciar-Ele pelo que Ele é. Muitas vezes na nossa coletividade, na nossa individualidade, a liberdade que Ele nos dá. Falar com Ele, de ouvi-lo, de expressar às vezes até a nossa angústia, a nossa raiva, ou o nosso ponto de vista, como muitas vezes os salmistas fizeram. Nós estudamos algumas vezes aqui. Então, a obra redentora, Paulo falou, ela está embasada em algo muito simples, em Cristo e esse crucificado. Isso parece simples, por isso que Paulo falou para aqueles irmãos em Coríntios, olha só, isso é loucura. Claro, os gregos têm soluções muito mais sábias. Isso é loucura para os homens, mas é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu lembro muito de uma pessoa que tinha problema com dependência química, acho que era na faculdade.
E esse testemunho chamou muita atenção. E a pessoa estava assim, numa onda, não conseguia sair daquilo e tal. E aí ela falou, pô, esse papo de Jesus é muito doido e tal. E esse irmão falou para ela, falou o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte. Foi algo tremendo, assim, o Senhor deu para ele. É claro que o Espírito Santo direciona, não é uma regra. Mas falou com ele aqui, meu irmão, você quer, você está com o coração, você está buscando, né? Se você quer, não estou te apresentando religião, nada. Se você se ajoelhar aqui, meu irmão, você entregar a tua vida a Jesus, e se você não levantar com paz no teu coração, eu rasgo minha Bíblia agora e abandono o meu Jesus. Bom, ele ajoelhou, começou a chorar, o irmão começou a interceder, começou a também ajudar ele, conduzindo ele em oração e tudo. Rapaz, quando ele levantou, aquele peso dele havia sido retirado, sabe? Aquela paz. Eles se abraçaram, choraram. Aquele momento ímpar. Irmão, nada da vida dele mudou. O trabalho dele continuou o mesmo, a casa dele mesmo, o vizinho mesmo, o problema na esquina mesmo, a dívida que ele tinha. Não mudou nada exteriormente. Mas a realidade, que era mais necessária que a ignorância das ignorâncias, é o fato de desconhecer a nossa condição espiritual, havia sido revelado para aquele jovem naquele dia, numa sala dentro de uma universidade, e ele creu, e ele desfrutou daquilo em Cristo Jesus. Então, é por isso que, às vezes, da minha parte também, né, eu já caminhei, às vezes, de um modo muito mais legalista e tudo, e tive consequências, que às vezes a gente mistura a pessoa de Jesus com mandamentos humanos. A gente mistura quem Cristo é e o que Ele fez, uma possível ligação a um grupo de pessoas. Né? Quando a gente consegue separar isso de fato, quando a gente consegue ler e ouvir de uma forma exatamente como está escrito aqui, puxa, na verdade o que a gente está falando aqui é de eu e você, nós aqui, conhecemos uma pessoa. A gente conhece uma pessoa num dia? Não. Por exemplo, como é que é seu nome? Desculpa. Maria. Primeira vez que eu vejo a Maria aqui. Muito prazer até por você estar conosco, é uma alegria. A Maria está aqui com a gente. Assim como uma amiga da tia também. Eu não conheço a Maria. Em um dia é possível que eu conheça ela? Não. Se, por exemplo, a gente vê a Maria às segundas-feiras, talvez a gente comece a conhecer um pouco ela e tudo, né? Mas se a gente quisesse conhecer de fato um pouco a Maria, talvez a gente teria que, né, o grupo aqui fazer coisas juntos, né? Olha, vamos, sei lá, como a gente fez lá naquele dia, né, Mateus? Vamos lá um pulo na praia, depois da praia a gente vai no cinema, depois vamos fazer uma oração e tal. E quando a gente vai convivendo, aí a gente vai conhecendo. Você sabe quem é a Maria vai tendo a oportunidade de conhecer quem é o André, quem é a tia, quem é o Rafael. Então a gente não pode limitar a conhecer Jesus num momento ou em momentos. É necessário o quê? Tempo. E não tempo dos outros quando a gente está junto. Tempo nosso. Aquele tempo que você vai falar assim, puxa, mas que tempo? Cara, o tempo do chuveiro. Não é assim? O tempo do ônibus. O tempo quando eu deito minha cabeça no travesseiro e fica difícil do sono vir, porque muitos pensamentos me maltratam e me perturbam por dentro. E quando às vezes você está conversando com alguém e você não se sente bem, se o Rafinha e ele conversando bem, já estão rindo ali, estavam rindo, brincando um com o outro, são amigos, estavam rindo ali, já começa até a esquecer alguma dificuldade, uma coisa que aconteceu hoje. O que você acha, meu irmão, que vai resultar na minha e na tua alma se a gente conversar com Jesus Cristo? Que isso? Se aquelas pessoas em breve momento que tiveram com Ele, se as pessoas tiveram contato com Ele quando Ele ressuscitou dentre os mortos, sofreram uma transformação de vida absurda. Pessoas que já não eram mais nada para a sociedade, como Maria Madalena. Pessoas que tinham 7 demônios incorporados no corpo. Pessoas que, como aquele ladrão, eram os últimos da sociedade. Ou pessoas, como nós lemos no texto, que eram fariseus de uma seita rígida, religiosa do momento. Se essas pessoas foram transformadas por Ele, irmão. Se o mundo muda,
quando a gente, né, fico pensando assim, né, outro dia minha esposa fala isso, quando a gente estava se conhecendo, assim, é muito comum, né, as esposas falarem isso, né, você era mais paciente, né, ou tinha aquela coisa toda, era muito mais comum elas falarem isso. Olha só, e se a gente, que é apenas Rafael todo falho, no meu caso, Jane Clarice lá, irmão, se ela me ligasse de Nova Iguaçu, 8 horas da noite, do plantão, dizendo assim, amor, meu plantão vai começar só às 11h30, quer dar um pulinho aqui pra gente se ver e tal, lá em São Cristóvão, irmão, partia pela linha vermelha, parceiro, sem pensar. Você vai falar que eu sou louco? Tudo bem, eu aceito. Pra mim, valia 1 hora com ela. É isso que ela reclama hoje. Hoje eu ia falar assim, pô, amor, tô cansadão. Eu vou chegar em casa, vou descansar, amanhã a gente faz alguma coisa. Eu tô abrindo meu coração para os irmãos. Mas é verdade. É por isso que é bom a gente falar isso uns com os outros, reconhecer a nossa condição. Mas Deus renova todos esses sentimentos também. Agora, se isso é possível com uma pessoa, imagina com Jesus Cristo. É por isso, você entende, que é tão difícil você abrir esse livro aqui e ler. É por isso que quando você tenta abrir esse livro, meu irmão, para tu tentar ler, vem sono, toca telefone, meu irmão, nego liga o funk do outro lado, nego bate na tua... Vai acontecer o inferno para tu não passar nem do primeiro parágrafo. Já tentou lá sozinho, fechou a porta do quarto, deitou para você fazer uma oração. Deus, já bate alguma coisa. Por quê? Isso a gente pode refletir. Por que tantos obstáculos se levantam quando nós caminhamos nessa direção? Porque o nosso real inimigo das nossas almas sabe que quando nós experimentamos de fato algo, ou alguém, vou colocar melhor assim, que é uma pessoa que nos traz paz, que nos traz alegria, como os irmãos gostam de usar socorro bem presente no dia da angústia, no dia da tribulação, aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída, o general dos exércitos, o nosso escudo, a nossa fortaleza, tantos atributos dele, né? Ele sabe que quando a gente experimenta isso, fica difícil de você... Assim, não vou usar a palavra difícil de largar, porque nós somos terríveis mesmo. Muitas vezes eu experimentando tudo, quantas vezes eu me afastei do Senhor. Me afastei de vir no culto, mas me afastei. O mais importante, você se afasta da sua esposa casado, cara. Uma religião vai te garantir alguma coisa? Claro que não, pô. O que vale no casamento? Na verdade, é a cumplicidade. É todos os dias você está casado de verdade. O que vale na fé? Frequentar um local? Ou de fato, todos os dias você está aliançado com aquele Deus que deu a vida por você? Essa é a essência. Isso é o que vale. Isso é o que conecta a nossa alma de fato com esse Deus que é tão vivo e tão verdadeiro. Então, olha o que a cegueira de coração e a dureza de coração faz. Faz com que toda essa realidade esteja tapada diante de alguém e você fala assim, olha, e a pessoa fala assim, não vejo, é isso que nós lemos aqui do trecho de Isaías. Olha, mas eu não consigo ver. E olha que coisa, quando o Espírito Santo, ele nos toca, ele faz o que com a gente? Põe o colírio e se abre os olhos. Você começa a conversar com a pessoa. Eu vou citar uma coisa aqui, mas não me entenda que não é nada, até os irmãos me conhecem, então não é nada de forma ou de doutrina não, mas é só uma coisa que me chamou a atenção, né? Estava com um grupo de irmãos e tal, e a palavra foi ministrada, normal, os irmãos, todo mundo estava refletindo sobre a palavra, e no momento final, algumas pessoas se sentiram tocadas mesmo com a palavra que aquele irmão estava ministrando lá. O irmão, né, perguntou se algumas pessoas queriam oração, e aí veio uma moça, né, que não é da região e tal, também não vou citar nomes, e ela tinha pelo menos uma conduta, vamos colocar assim, como a de Maria Madalena, tentar ser o mais suave possível, mas os irmãos não entenderam onde eu quero chegar.
E ela estava vestida como uma garota de programa. Não, sem nenhum problema. Quem sou eu para julgar? Se eu para julgar, ela está ali para ouvir a mesma palavra que eu. Ela tem essa dificuldade, eu tenho outra. Certo? Mas o que me chamou a atenção não foi o estereótipo dela, foi o fato dela ter levantado e ela estava em oração. E quando o irmão começou a orar, quando as lágrimas dela começaram a descer, o Espírito Santo tocou na vida dela, irmão, ninguém falou nada com ela. Ela começou a tentar se arrumar dentro da roupa dela, ali na frente. Eu estava de longe, comecei a observar aquilo. Ela começou a tentar puxar a roupa cobrir, mas assim, não estava preocupada com isso quando entrou, ela não estava preocupada que ninguém pensou, ela também foi andando até ali assim. O que fez naquele momento, ou quem naquele momento, deu a ela uma real consciência do rumo que ela estava escolhendo para a vida dela e o que Deus tinha separado de melhor para a vida dela? Não foi o Espírito Santo. Pô, claro. Ninguém falou nada, né? Estava no meio, estava olhando de longe, eu percebi, assim, puxa, que coisa linda! Que coisa linda! Sabe, aquela pessoa que você não falou nada para o seu pai e fala assim, meu Deus é meu trabalho. Eu vivo o meu trabalho, eu saio, não estou indo. Não, cara, eu tenho que mudar, minha vida não é isso. Senhor, me ajuda. Cara, ninguém falou nada com o cara, até porque parece, vamos trabalhar uma coisa aparentemente boa aos olhos de todo mundo, então ninguém não quer julgar. Né? Mas o Espírito Santo traz aquele convencimento, sabe? A mudança é produzida de dentro para fora pela ação do Espírito Santo de Deus. Né? A incredulidade, nesse ponto, é um muro que isola o indivíduo dessa realidade. É como se esse indivíduo construísse um muro para que essa realidade não chegasse nele. E por isso que Paulo fala que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para vencer principados e potestades e trazer cativo a Cristo todo o pensamento. Olha que coisa linda! Porque não está falando de, embora a gente saiba que isso aconteça, a gente não concorda, mas a gente não está falando de manipulação de massa. A gente não está falando de condução por boa oratória. A gente não está falando de neurolinguística. A gente não está falando de análise comportamental. Porque essas coisas a gente sabe. Elas funcionam na hora de uma palestra. Mas elas não mudam a vida de uma pessoa. Elas impactam nisso assim. Caraca, legal o que aquele palestrante falou, né? Assim, eu já sei várias vezes de uma palestra motivacional, assim, de autoajuda. Putz, vida é isso. Mas aquilo não muda. Porque aquilo é informação. Aquilo no máximo ajuda. Ajuda, sim. Algumas atitudes ou conduções do dia a dia, mas aquilo é informação. O que Paulo estava falando é que o Evangelho é revelação. E a revelação não vem apenas para ficar no nosso espírito, mas ela vem a revelação para frutificar em realidade espiritual. Então aquilo que não era, Cristo pode ser em nós. Aquilo que eu não conseguia, Ele pode fazer em nós, em conjunto conosco. Então olha que coisa bonita do Evangelho, né? E que Roma teve muita dificuldade de entender. Por que eu jogo esses caras no Coliseu e todos os outros correm e arranham a parede para tentar subir, e esses caras vão andando em direção ao leão e abraçam? Que alegria é essa? Que ele fica apavorado. E hoje eu questiono a minha fé muitas vezes, porque talvez eu fosse um desses caras que ficaria apavorado ali, eu confesso. Mas quando eu olho para a vida dos meus irmãos e para a realidade que eles viveram e como a fé deles estava embasada, eles riam. Aquilo deixava as pessoas confusas. Tem um testemunho narrado de um jovem que, por causa da sua fé no tempo da Inquisição, foi queimado num caldeirão de piche. E o relato final, antes da sua morte, porque foi dada várias oportunidades dele abrir mão da sua fé, o relato que mais impressionou as pessoas, sabe qual foi?
foi a paz no rosto do jovem, caminhando naquele deck de madeiras, antes de chegar a entrar dentro do caldeirão. Parecia que o cara estava indo para o céu. E de fato estava. Não indo para o céu, porque o céu havia se revelado dentro dele, por meio do Evangelho do Reino de Deus. Que paz é essa, irmão? Que império pode tomar essa paz? Que general pode roubar ou conquistar essa paz de ti? Que inimigo pode roubar essa alegria que Cristo põe no teu coração? Ninguém. Só nós, por livre escolha, podemos deixar. Então me impressiona que há dois grupos claros. A gente já está fechando por causa do horário, irmão. A gente já está muito horário, né? Esses dois grupos claros, né? O Senhor mesmo não se coloca como juiz. Ele fala que não veio julgar, que as palavras que ele estava dizendo vêm julgar, né? Mas é muito divino quando ele diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. É como você puder, é como essa luz brilhasse dentro de ti. Você passa a olhar o que está em volta de ti de uma forma diferente. Então, aquilo que aparentemente eu achava, Rafael, que no meu trabalho me esmagava, que era injusto, que era isso, que era aquilo, eu saio dessa posição de vítima. Me ponho agora numa posição de gratidão. Irmão, como a gratidão faz bem à nossa vida. Se você ou eu, a cada dia pensarmos em tudo que o Senhor fez na nossa vida, a única coisa que vai sair dos nossos lábios é o quê? Gratidão. E quando a gente experimenta alguns momentos, eu sei que a gente não consegue viver aquela sequência, mas quando a gente experimenta aqueles momentos, que fardo leve, que coisas, Rodrigão, boas, né? Como você estava contando daquele testemunho que você deu, você veio na rua e só você orando ali que tinha perdoado aquela pessoa. Quando ele perdoou aquela pessoa, mas não era a pessoa que tinha que estar com peso, mas quem estava com peso era ele. E quando ele liberou o perdão para a pessoa, ele chegou em casa chorando, alegre, livre, grato a Deus. Olha só, é como todas as coisas se invertessem. Mas caramba, rapaz, que bom, você vai começar a ver as coisas ao contrário. As pessoas, às vezes, que você achou que estavam te destruindo, na verdade você vai ver uma grande oportunidade de crescer, de amadurecer, de ser fortalecido, de ser desenvolvido em paciência, em perseverança, em experiência, e olhar isso sabendo que isso pode ser uma bandeja para servir a outros que vão passar por essas situações. E naqueles momentos difíceis você ainda se tornar árvore frutífera para alimentar aqueles que vão estar com fome. Irmão, olha o que a palavra de Deus faz, ela vai mudando toda a nossa perspectiva. Por isso, no capítulo 12, o que Paulo fala aos Romanos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este século. Não se conforma, não se amolda com o pensamento deste século ou deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é a conversão, em grego metanoia, mudança de pensamento, para que, uma vez mudado, possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus tem a ver com a justiça, paz e alegria. Tudo isso está diante de nós, das nossas escolhas que nós vamos fazer. Nós podemos, irmãos, não só nessa noite, mas daqui para frente, escolher sermos vítimas, escolhermos ter razão,
escolhermos carregar coisas pesadas de outros, ou podemos decidir abandonar todo esse tipo de mentalidade, de pensamento e se render diante do Senhor, tendo consciência de quem nós somos e de quem Ele é, e recebermos dele essa paz e essa alegria. Não estamos dizendo que não vamos passar momentos difíceis, claro que vamos. E ser confrontados duramente, claro que vamos. Mas com paz interior, com uma alegria que não tem explicação. Então nós fechamos o versículo 50 com as palavras de Jesus dizendo: sei que o seu mandamento é a vida eterna. É o que todo mundo quer. No fundo, todo mundo quer. Quando a gente é novo, a gente não pensa na morte. Não vai falar você, para mim, eu não acreditava. Até 40 anos, Rafa, você não vai pensar na morte. Realmente não pensava. Assim, com o enterro de um colega, de um amigo, a gente pensava. Mas fora isso hoje, pensei na morte. Pensou, André, hoje? Não, né? Não. Eu também não, ainda bem. Não pensava na morte hoje. Passando os 40, a gente pensa na morte. Quando o tempo vai acabando, tudo o que você quer é ter mais tempo. E olha o que o nosso Pai Celestial nos deu. Mais do que qualquer presente ou qualquer ideia materialista de carro, casa, isso, aquilo. Ele nos deu tempo sem fim, tempo que não se conta, pois é tempo de eternidade que não tem início e fim. É vida abundante nele. Só que jovem, é difícil de entender isso, quando eu estou jovem. É como eu desse a minha filha de 2 anos um pirulito ou um cheque de 50 milhões. Não tenha dúvida que ela pegar o cheque de 50 milhões para fazer o desenho da Peppa Pig e ia comer o pirulito. Entendeu? Porque ela não tem ainda a consciência do que tem valor e não tem valor. E o Espírito Santo também tem esse papel como consolador e como nos conduzir na sua verdade, de no meio da nossa vida corrida, como nós acordamos hoje cedo e enfrentamos tremendos desafios para estar aqui, amanhã temos mais e mais coisas, ele nos despertar: Rafael, isso tem valor e isso não tem valor, isso você está investindo a sua energia, não tem valor, isso tem valor. Isso é um processo de amadurecimento. Crescimento. Chega uma hora que certamente a Estherzinha fala assim: papai, gosto muito do pirulito, mas me dá o cheque. Vai falar: opa, pescou, né? É exatamente aquilo. É o filho que quer uma mesada, ou é o filho que quer andar com o pai, e o pai vai pagar tudo sempre que ele quer. Para que ele vai querer mesada, né? Então, assim, aí você fala assim: puxa vida, para que eu estou pedindo isso para Deus? Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é meu pai. E o Senhor me guarda na minha entrada e na minha saída, me guarda até no meu sono. Já ouviu domingo, né, Mateus? De novo, segundo caso, igual o nosso colega Jonatas, do primo do Claudio de lá, que dormiu quinta-feira, sexta-feira não levantou. Quando a mulher balançou ele, estava muito. 1 ano e meio de casado. Nosso colega Jonatas, que cresceu com a gente, foi assim. Foi até pior, a esposa saiu para trabalhar achando que ele estava vivo, ele já estava morto. Quando ele demorou para sair, meu irmão foi na casa dele, me ligou: Rafa, estou aqui dentro do quarto dele. Morreu dormindo. Mas dormiu no Senhor. Não morreu. Tempo que não é tempo. É eternidade. Se ele soubesse que ele ia morrer naquela sexta-feira de madrugada, como você acha que ele teria vivido a quinta-feira dele? Preocupado? Atribulado? Ou será que as palavras de Jesus nesse ponto fazem sentido? Quando ele quis ensinar aos seus discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que vestir. Pois a vida é muito maior que a comida.
e o corpo muito maior do que as vestes. Não orem com vã repetição, achando que pelo muito falar vocês serão ouvidos, porque o Pai Celestial de vocês conhece as vossas necessidades. Então, em vez da minha vida estar carregada de ansiedade, que muitas vezes eu confesso que os irmãos está, carregada de ansiedade, de preocupação, vem as palavras do apóstolo Pedro que fazem sentido, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem aqui nessa manhã pode falar, nessa noite pode falar que Deus não tem cuidado da sua vida, que Deus não tem guardado a sua vida, que Deus não tem dado talvez aquilo que a gente queira, mas aquilo que é necessário não tem faltado. O nome disso é fidelidade. E essa escritura sagrada diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, que é um atributo do caráter dele. Irmãos, que o Senhor nos ajude diante das dificuldades que são muitas, que o nosso coração não se torne incrédulo, que a gente não fique cego, que a gente não deixe de enxergar toda essa beleza, todo esse cuidado e esse amor que Deus tem tido para com a nossa vida. No nosso quarto, no nosso chuveiro, no nosso transporte, quando a gente vai abrir a nossa marmitinha para comer, a gente lembrar daquele pão, daquele alimento, apesar de aparentemente parecer que foi fruto do nosso salário. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. O pão nosso, cada dia, nos dá hoje. Ele está sempre lá, tá, irmãos? O Senhor está sempre lá. Até na teimosia do nosso coração, na nossa desobediência, o Senhor está sempre lá. Sabe por que Ele está sempre lá? Não porque eu acho ou porque eu penso, porque Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem não quer essa companhia, né? Quem não quer avançar um pouquinho mais e ter a consciência dessa companhia, que é algo melhor ainda, né? Se algum irmão quer falar alguma coisa, pensou em alguma coisa, o Senhor trouxe alguma coisa no seu coração, os irmãos sabem que tem a liberdade para se expressar. Uma coisa que veio o coração de vocês. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, lembrando quando Davi pede para Deus colocar palavras na boca dele, para que aí sim os lábios dele entoem louvores. Quando a gente reflete sobre tudo aquilo que Deus fez, faz, e aquilo que a gente não consegue imaginar que Ele fará por nós, a gente não tem palavras. E assim, esse que a gente não consegue imaginar, às vezes a gente está querendo alguma coisa e Ele está direcionando a gente para outra. Ele está moldando o nosso coração para viver coisas até quando na palavra diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para ele. Aqueles que são dele. É isso. Às vezes a gente está querendo uma coisa e seu olho não está vislumbrando isso. A sua mente não imagina isso. Seus ouvidos não ouvem. Só ouvem aquilo que você quer ouvir. Mas Deus tem preparado coisas maiores, assim, coisas mais profundas nele, sabe? Ele tem um nível de relacionamento mais intenso. Ele tem algo muito mais forte do que o que nós já experimentamos um dia. E aí, quando eu penso nessas coisas, eu lembro desse salmo. Coloca as palavras na minha boca, porque assim,
se o Senhor não me der as palavras, se as palavras não vierem de ti, de mim não vão conseguir sair palavras que expressem isso e que te louvem na grandiosidade, na mesma altura da grandiosidade que é em ti. Eu fico assim, muito quebrantado com relação a isso. Assim, na grandiosidade de Deus. Glória a Deus. E aí, minha amada? Não? É só? E é sua amiga? Você trouxe? Quer falar alguma coisa? Não? Bom, tia. Desculpa, amiga da tia, esqueci seu nome, perdão. Fernanda. A outra tia. Rodrigão. Todo mundo está só reflexivo. Mateus. Os varões.